Bom, boa noite. O meu grupo ficou para falar sobre o TCC, trabalho de conclusão de curso. E o grupo é composto por mim, Cauã, pelo Elielson, pela Tamires, a Samantha e pela Paula. Aqui é um breve sumário sobre os pontos que a gente vai abordar durante a apresentação. E eu vou iniciar explicando o que é esse TCC que a gente tanto escuta. Bom, TCC, como o próprio nome já diz, é um trabalho de conclusão de curso. Ou seja, a gente precisa dele para poder se formar. Ele é obrigatório para a gente conseguir a graduação, pós-graduação. E eu pesquisei alguns cursos técnicos, não são todos, também pedem um TCC. E, bom, a gente no TCC discorre sobre um determinado tema que a gente escolhe. E o tema, ele deve ser relevante ao curso, ele deve ter uma certa relevância. Digamos que você faz uma faculdade de... Deixa eu ver. A gente faz aqui a faculdade em relação à tecnologia e a gente põe no TCC alguma coisa sobre plantas, algo assim. Não pode até em alguma forma ter alguma relação, mas não é tão relacionado ao curso tão relevante. E o TCC pode ser escrito de três formas, pode ser uma monografia, um relatório de pesquisa ou um artigo científico. Mas, independente da forma que a gente escolhe para fazer, é obrigatório ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. E, enfim, sobre o tema, vai ser abordado mais à frente. Como eu falei, a gente tem que ter um tema relevante ao curso. E, bom, temos que manter... Porque muitas pessoas veem o TCC como um bicho de sete cabeças ou algo muito, muito complexo. Então, a gente tem que lembrar que a gente tem um orientador que pode estar auxiliando a gente, e enquanto a gente estiver abordando, discorrendo sobre o assunto, o tema escolhido, as fontes que a gente deve pesquisar são fontes confiáveis, livros, outros artigos, para a gente se basear, e não pegar absolutamente tudo da internet, de sites que podem até estar com informações incorretas. Então, resumindo, o TCC é o trabalho que a gente vai ter que apresentar ao final do curso, com o auxílio de um orientador. E eu passo a palavra para o próximo. Boa noite. Eu vou falar sobre a importância do TCC e para que serve. O TCC consiste em uma etapa extremamente importante para a formação acadêmica do aluno. Exige um estudo mais refinado e dedicado, tendo como principal objetivo fazer o estudante testar na prática todo o conhecimento adquirido ao longo do curso, permitindo que o estudante demonstre a capacidade de realizar pesquisa, assim como os conhecimentos acadêmicos. Por exemplo, na hora de comprar um celular, você vai avaliá-lo, pesquisando o melhor preço e qual modelo atende suas necessidades. O TCC também proporciona um aprofundamento na leitura com relação ao tema escolhido, para a confecção do texto e desenvolver novos conhecimentos sobre ele. Sendo assim, sua função é produzir novos conhecimentos. Não é estudar o que não existe, é inovar em cima de algo que já existe. Pois precisa ter uma boa leitura para analisar aquilo que eu estou lendo, a síntese sobre aquilo que eu estou pesquisando, lendo, coletando dados, interpretando, relacionando, comparando e em seguida escrevendo, colocando com minhas palavras, com minhas ideias, com minhas críticas, com minha análise. Assim, gerar um TCC ensina na prática um desenvolvimento intelectual da minha compreensão do texto, da argumentação através da escrita,
Então, isso é fundamental para qualquer profissional ou até mesmo para qualquer pessoa. O TCC deve ser feito com empenho e contar com tema de pesquisa relevante para o mercado em que o curso se refere, podendo, dessa forma, representar a porta de entrada no tão concorrido mercado de trabalho. A elaboração dele traz muitos benefícios, como o aumento do conhecimento do aluno, devido às muitas pesquisas que o mesmo realiza para o desenvolvimento do trabalho. E do ponto de vista das instituições de ensino, o TCC funciona como um filtro para considerar se o aluno está apto a obter determinado título. Ele deve ser capaz de desenvolver e apresentar uma pesquisa sobre algum assunto relacionado ao curso. O TCC possibilita um aprendizado importante de como organizar um projeto. E por ele ressignificar a relação de teoria e prática, ele e o estágio andam juntos. E cada vez mais as empresas levam em consideração os TCC dos alunos na avaliação do seu perfil. Ele serve como uma ferramenta de apresentação pessoal. Por exemplo, o gerente de RH vai analisar se o candidato à vaga de emprego na organização, em sua formação escolar, tem desenvolvido trabalhos que exploram o pensamento crítico ligado ao contexto social e econômico no qual a corporação está inserida, e seleciona entre os currículos aqueles que melhor se encaixam às necessidades da mesma, e assim os chamamos para uma entrevista. Pois levar em conta o TCC dos candidatos é importante na definição do futuro profissional do aluno, porque ao promover a formação técnica por meio de competências, qualifica o aluno às demandas do mercado de trabalho e da vida cidadã. Note como os passos necessários para a elaboração de TCC são semelhantes àqueles que norteariam a conduta e as decisões de um trabalhador em qualquer empresa. 1. Identificar e avaliar as demandas e situações de problema no âmbito da área profissional. Propor soluções que tenham viabilidade técnica, econômica e social para o problema identificado. 3. Articular os conhecimentos científicos e tecnológicos, sempre numa perspectiva interdisciplinar. 4. Definir as fases da execução dos projetos, com base na natureza e complexidade das atividades. 5. Identificar fontes de pesquisa sobre o objeto a ser estudado. 6. Elaborar instrumentos de pesquisa para o desenvolvimento de projetos. 7. Identificar possíveis fontes de recursos que são necessárias para o desenvolvimento dos projetos. 8. Avaliar de forma quantitativa e qualitativa o desenvolvimento do projeto. 9. Correlacionar a formação técnica às demandas do setor produtivo. 10. Organizar e sistematização dos dados para o desenvolvimento do projeto. 11. Apresentar projetos para o público interno e externo. Então, esses passos poderiam muito bem ser uma estratégia utilizada para o lançamento de um produto ou um serviço no mercado, ou na criação e execução de uma peça em uma oficina. Então, dê mais importância ao seu TCC. Mostre o seu valor, capriche, não faça apenas para obter um diploma. Abra a mente, porque através dele pode surgir várias oportunidades. Então, essa foi minha fala. Passo a palavra para o próximo. Bom, eu vou falar um pouco sobre as dificuldades na hora de criar um TCC. O primeiro tópico que eu coloquei aqui é na hora da escolha de um tema, porque não é tão simples como parece, não basta o aluno só gostar de um assunto. Esse assunto ele tem que ser de conhecimento do orientador também, o orientador que seja dessa área. E outra, você deve escolher um tema que te encante, te fascine, só assim terá mais vontade de aprender, não vai se tornar um trabalho cansativo e exausto. O segundo tópico que eu coloquei foi deixar para fazer na reta final. Porque o ideal seria começar pelo menos com um ano ou um ano e meio de antecedência, porque o semestre passa voando e quando vai ver já está na reta final e você vai ficar muito sobrecarregado. O terceiro tópico é a falta de um cronograma.
É porque, tipo assim, o planejamento ele é fundamental, porque ele vai evitar os atropelos, a exaustão no decorrer do processo. E para isso, você tem que ter todo um plano de estudo. Você vai ter que todo dia tirar uma hora para estar lendo artigo, lendo livro. Tem que pesquisar bastante para ficar com um domínio bem grande num assunto. E o quarto tópico é na hora de escolher um orientador. Porque, tipo assim, a maioria das instituições, ela permite que você esteja escolhendo quem vai estar te orientando. E é necessário a escolha de um orientador que tenha experiência no tema escolhido. Um orientador também que você tenha afinidade, porque vai ser um longo tempo que você vai ter que estar tendo convívio com aquele orientador e tudo mais. E o quinto tópico que eu coloquei foi ficar atento sobre as normas que devem ser seguidas, que é aquele ABNT e o Vancouver. Esse ABNT, ele é um órgão responsável pela padronização dos trabalhos. E já o Vancouver, ele se utiliza dos sistemas numéricos para apresentação e referências bibliográficas. Ou seja, você tem que estar atento aos os quesitos técnicos, como a redação, ortografia e as regras também de formatação estabelecidas. E é isso, passo para o próximo.